Olá, eu sou a Priscila do Fibroeu. Se você está vendo essa live, é porque alguém te mandou o link. Seja eu te mandei o link ou outra pessoa te mandou o link. Mas o que acontece? Eu não estou conseguindo mais responder todas as pessoas individualmente. Por quê? Eu estou fazendo uma transição que eu vou voltar a trabalhar, né? Vou abrir meu próprio empreendimento. E estou voltando aos poucos. E o tempo por Fibroeu não é a minha prioridade. O Fibroeu não é a minha prioridade porque é um trabalho voluntário. Infelizmente, a gente tem que comer, né? E eu tenho que focar mais no trabalho que eu vou desenvolver. Então, por isso, por eu não estar conseguindo responder as pessoas individualmente, eu estou fazendo uma informação nesse formato sobre a carteira de identidade nacional. E eu vou explicar tudo aqui para vocês. Então, esse é o primeiro aviso. Esse não é o primeiro formato que eu falo sobre a carteira de identidade. Eu falei sobre o passo a passo da carteira de identidade, tanto em Minas Gerais como em São Paulo, passo a passo escrito. Eu falei essa informação em vários vídeos picados, porque muita gente tem dificuldade de leitura, então eu fiz em vídeo. E depois eu juntei todos esses vídeos e coloquei no YouTube para ficar mais fácil de achar. E ainda tem umas bolinhas roxas debaixo do meu perfil aqui no Instagram do Fibroeu, que também tem as informações em leis estaduais sobre a carteira de identidade nacional. E além disso, eu faço, participo de grupos, hoje não tanto mais como antes, eu já saí de muitos grupos, hoje eu só faço parte da Renata e um grupo agora de contagem, mas eu não participo mais de tantos grupos, mas eu já enviei em todos os grupos sobre como que faz a identidade, explicando e tudo mais. Então, esse é o último formato que eu vou falar sobre a carteira de identidade, que é uma live completa para vocês. Então, você pode procurar abaixo, né, o conteúdo que eu já fiz aqui no Instagram. Um beijo também para o pessoal do TikTok que vai estar vendo isso depois. E eu não vou enrolar para começar a live justamente por esses motivos. Então, a gente, não tem que ficar voltando no mesmo lugar sempre. A gente tem que progredir. Então, por isso, como eu tenho que fazer meu tempo ser mais ágil, né? Porque eu tenho fibromialgia, eu não sou política, eu não sou nada assim de importante, não sou médica, não sou ninguém. Eu sou só uma pessoa com fibromialgia. Fui lá, fiz a minha identidade e posto aqui pra vocês. É isso. Então, a gente precisa de estar falando de outras pautas. Então, quem for novo, tá chegando, vai estar vendo essa live posteriormente. Então, eu quero começar dando boa tarde para vocês que já entraram aqui na live. Eu dei umas explicações iniciais por causa da relação de que outras pessoas vão ver essa live depois gravada. E agora eu já vou começar sem enrolação a falar sobre a carteira de identidade. Gente, o que é carteira de identidade? Vocês lembram desse documento aqui, ó? Peraí, deixa eu tampar aqui. Vocês lembram desse documento aqui? Que você tem a sua foto, que você coloca o seu dedão. Vocês lembram desse documento? Que é o RG? Pois é, de 10 em 10 anos, a gente tem que mudar essa carteira de identidade aqui, né? Então, se você tá com a sua carteira de identidade vencida, que ela vence, você tem que fazer uma outra, né? A minha primeira identidade foi com 7 anos de idade. Essa daqui foi com 16 anos de idade. Então, eu não esperei vencer, porque ia vencer quando eu fizesse 17. Então, eu fiz com 16. E aí, eu teria que fazer outra com 26 anos. E aí, eu fiz com 25. Vocês entenderam isso? Então, tá. Essa carteira de identidade aqui, ela mudou de formato.
Agora, ela parece a carteira de habilitação. Agora ela é assim, tá vendo? Agora a carteira de identidade ela é assim, é nesse formato. Vou pegar minha carteira de habilitação temporária aqui pra vocês verem. Tá vendo? É quase a mesma coisa. Só que essa daqui é a de carteira de motorista e essa aqui é a identidade. E o que tem de diferente nessa identidade, Priscila, que é importante? Tem um QR Code nela. E aí, você lembra, né, que essa identidade aqui, a mãe da gente fala, né? Leva, porque senão, se você morrer, você vai ser enterrado como indigente. Que a gente sempre tem que andar com isso aqui. Vocês lembram que se a gente perder isso aqui, a gente tem que pagar outra para fazer? Que se a gente for roubado, a gente tem que fazer um boletim de ocorrência para conseguir fazer essa daqui de graça? Pois é, agora é essa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Isso é a Carteira de Identidade Nacional. É a CNI. É o RG. Só que esse aqui não vem mais com RG. Esse aqui você vai ter que guardar para você lembrar o número do seu RG. E essa aqui vem só com o CPF. Essa carteira de identidade aqui vai ser obrigatória a partir de 2032. Então, todo mundo vai ter que ter essa identidade nova aqui em 2032. E essa daqui ninguém mais vai usar. Só que assim, como ela só dura 10 anos, vai ser menos de 2032, né? E hoje em dia, até bebê tá fazendo essa identidade aqui. Não é mais essa. Não produz, esquece essa aqui, ó. Pode jogar fora já. Essa daqui que é a carteira de identidade mesmo. Então, até bebezinho nasceu, fez a carteira de nascimento, aí a certidão de nascimento já faz essa identidade aqui, entendeu? Bom, deixa eu ver o que eu tenho que mais falar aqui. O que o governo quer? Ele quer unificar um único número para todo mundo do Brasil, que é o CPF. Então, por isso, essa identidade nova, ela não vem mais com RG. A primeira via de qualquer identidade, sempre no Brasil, foi gratuita, né? Vocês devem lembrar da outra. Quando você vai fazer para uma criança a carteira de identidade, você não paga, porque a primeira via é gratuita. E a segunda via, ela só é gratuita para quem tem mais de 65 anos, para quem foi roubado e fez boletim de ocorrência, aí tem que levar o boletim de ocorrência. Para quem tem cadastro no CAD único, atualizado até 2 anos, tá? Porque o CAD único a gente atualiza de 2 em 2 anos. Então, você tem que ter o CAD único atualizado e lá no CRAS pegar a folha de comprovação do CRAS para poder fazer a identidade segunda via de graça. Mas a primeira vez que você vai fazer essa identidade aqui é de graça, tá? E a segunda via, quando você vai pagar, cada estado tem um valor diferente. Eu olhei na internet e tá falando lá que varia de R$30 a R$100. Eu peguei de Minas Gerais, é R$115,80 a segunda via. No Distrito Federal, é R$42. E em São Paulo, é R$43,64 mais o envio. Pode estar errado, porque eu olhei na internet rapidinho só para falar com vocês. Então, cada estado tem um valor de segunda via, mas no Brasil inteiro, a primeira via da identidade é gratuita, beleza? E aí, a nova identidade, ela tem uma curiosidade. Ela vem nesse formato e tem um QR Code. E também ela pode vir com alguns símbolos, né? A minha aqui tem uma cadeira de rodas, tá vendo? Mas existem outros símbolos que dá para colocar aqui também, dependendo do documento que a pessoa levar para fazer a identidade. Então, o que acontece? Existe o símbolo da cadeirinha de rodas, que é esse que eu mostrei.
existe o símbolo de um boneco em pé, segurando uma bengala de cego, porque existem dois tipos de bengala. Existe aquela bengala que você serve para você conseguir andar, e tem a bengala de cego, que ele fica fazendo assim para ele conseguir ver o que tem na frente dele. Então, é esse boneco com essa bengala que dá pra ver o que tem na frente. Tem um outro símbolo, que é o ouvido com corte. Tem um símbolo de cérebro e tem um símbolo de fita. Cada um desses símbolos é um tipo de deficiência diferente. Não tem todos os tipos de deficiência. Tem alguns tipos. Mas existe, né, esses símbolos. Então, vamos lá. A cadeira de rodas, ela representa a deficiência física e motora. O que é uma deficiência física e motora? Precisa andar de cadeira de rodas? Não, gente, não precisa andar de cadeira de rodas para ser uma deficiência física ou motora. Uma pessoa que está amputada, que tem paralisia cerebral e desenvolveu, né, dificuldade de locomoção também. Uma pessoa que tem alguma coisa do corpo pro lado de fora, como o caso de uma pessoa que usa colostomia, também é uma deficiência física. A fibromialgia é uma deficiência física. Existem vários tipos de deficiência física que vai ser representado pela cadeira de rodas, beleza? A deficiência do boneco com a bengala é a visual, né? O que é uma deficiência visual? Nem sempre a pessoa não enxerga nada. Tem deficiente visual que teve, por exemplo, uma catarata que é muito grave, que não consegue mais tratar com remédio, não consegue mais usar óculos, não consegue mais fazer nada. A pessoa virou deficiente visual. Pode ser uma pessoa que tem um glaucoma gravíssimo, que não tem mais tratamento, não consegue usar óculos, não tem mais jeito de fazer nada e perdeu muita parte da visão, é considerado deficiente visual. Então, existem outros tipos de deficiência visual sem ser uma pessoa cega completa, né? Eu tenho uma prima que ela tirou os 2 olhos em cirurgia, arrancou e colocou olhos falsos no lugar, né? Um jeito feio de falar, mas é isso, para todo mundo entender. Ela é cega total. Mas, se você não enxerga de um olho só, ou tem uma catarata muito grave que não tem mais tratamento e tal, enxerga de um olho só, ou então tem baixa visão, você também pode ser considerado deficiente visual. Tem outra. O ouvido que corta, que é um ouvido cortado, o símbolo do ouvido cortado, é auditiva, né? E a deficiência auditiva é a mesma coisa. Tem gente que não escuta nada. Tem gente que escuta um pouco. Tem gente que escuta só com aparelho. Então depende do médico para ver se a pessoa é deficiente auditivo ou não, certo? O cérebro é a deficiência intelectual. Antigamente era conhecida como deficiência mental, mas hoje a gente não usa mais o termo deficiência mental, a gente usa o termo deficiência intelectual, tá? E a deficiência intelectual, ela se baseia no funcionamento adaptativo e no QI da pessoa. Então, se a pessoa tiver um QI ali até 69, ela pode ser considerada deficiente intelectual. A média de QI no Brasil, no mundo, em todo mundo, é 85, 90, 110. 120 já é um gênio, mas se a pessoa tiver ali um QI mais ou menos de 69 para baixo e tiver esse funcionamento adaptativo, né, diferente de outras pessoas, que prejudica ali na vida dela, ela é uma pessoa com deficiência intelectual, tá? Eu preciso que vocês prestem atenção nessa questão aqui da deficiência intelectual, que é o cérebro, tá, gente? E por último, tem a fita,
O que é uma fita? O pessoal reclama, né? Nossa, uma fita. É o autismo. O autismo é uma deficiência, que é o autismo. Existe autista que também tem deficiência intelectual e tem autista que não é deficiente intelectual. Então depende, sabe? Então cada pessoa tem uma história única. Cada pessoa é um indivíduo único. Então você pode ter uma deficiência física, que é a mesma coisa de deficiência motora. Você pode ter ao mesmo tempo uma deficiência visual. Aí pode ter uma outra pessoa que tem deficiência de autismo, né? E também tem deficiência intelectual. Então, cada pessoa varia, entende? E quando você vai fazer a identidade, você pode colocar todas as deficiências que você tem, entendeu? Não só a da fibromialgia, todas as outras. O que não é deficiência que muita gente confunde? Gente, muita gente confunde. O que não é deficiência? Você ter depressão não é deficiência. Você ter ansiedade não é deficiência. Essas questões assim é muito complicado. Você tem que realmente pesquisar se aquilo é deficiência ou não. Porque hoje em dia está entrando outras deficiências, né, na lista, como a fibromialgia, como a diabetes tipo 2, tipo 3, está entrando na lista agora como deficiência. Mas entenda, nem todas conseguem colocar na carteira de identidade. As que conseguem colocar na carteira de identidade são essas que eu falei. Então, a da fibromialgia, no meu estado, é a cadeira de rodas. Mas existem estados que também colocam a de deficiência intelectual. Mas assim, você fez o teste para saber se você é deficiente intelectual? Até que não, né? Mas assim, a carteira de identidade, ela não significa imediatamente que você é uma pessoa com deficiência. Ela significa que você tem uma condição médica que pode vir a ser considerada deficiência. Então, você só vai ser considerado deficiente depois que você passar na avaliação biopsicossocial, que ela é muito variada hoje em dia, né? Mas isso daqui quer dizer que eu sou uma pessoa com deficiência física? Não. Quer dizer que eu posso ser considerada. Porque eu tenho uma condição que pode me considerar uma deficiente física. Entende? E vai estar também dentro do QR Code, né, a informação do meu laudo. Então, vamos lá. Vamos lá. Existem dois tipos de deficiência, né, que é uma coisa que eu queria falar também com vocês, que é a congênita, que é quando você nasce com aquilo, e a que você adquire ao longo da vida. Então, você pode não ter nascido surdo, mas você ficou surdo. Então, você adquiriu aquela deficiência. E isso pode acontecer, aí você vai acrescentando na identidade nova que você for fazendo. Por que o governo, então, já que não considera a gente pessoa com deficiência através da identidade, por que o governo faz esse documento com esse símbolo? Bom, eu acredito que seja por causa dos dados, para saber quantas pessoas podem ser deficientes físicos e motores, quantas pessoas podem ser deficientes visuais, quantas pessoas podem ser deficientes auditivos, quantas pessoas podem ser deficientes intelectuais e quantas pessoas podem ser autistas. Então, esse dado ele é muito importante para o governo fazer políticas públicas. Então, vamos pensar. Se eles querem que todo mundo tenha essa nova identidade até 2032, a gente vai ter esses dados mais completos em 2032. Então, provavelmente, a gente só vai saber o que eles querem fazer com isso lá para frente. Mas é importante que a gente já faça, porque a nossa identidade, ela vai vencer. São de 10 em 10 anos a duração. Então, a gente vai ter que fazer essa daqui de qualquer forma. Então, vamos lá. Bom, hérnia também não é deficiência, tá, gente? Artrite também não é deficiência. Então, tem que tomar muito cuidado com o que vocês acham que é deficiência e o que não é deficiência. O que a gente está falando aqui hoje, né, é da fibromialgia, que é uma deficiência, que pode ser considerada deficiência.
Eu vou para outra parte. Daqui a pouco eu retiro as dúvidas de vocês, tá? É porque eu tenho que falar muita coisa aqui, tem que dar 60 minutos, porque senão não entra no TikTok. E eu preciso que o pessoal do TikTok tenha acesso a essa live também. Bom, a identidade, ela é responsabilidade do governo estadual, do estado. Mas ela tem validade em todo o território brasileiro. A identidade só não vai valer se você for para os Estados Unidos, para o Paraguai e tudo mais. Se você estiver dentro do Brasil, a identidade está valendo. Mas quem faz a identidade é o Estado. Então, quem vai dar as regras para você fazer a identidade é o Estado. O Estado é um Estado só? Não, a gente tem muitos estados mesmo. E eu também deixo isso aqui nos destaques, que é as bolinhas roxas aqui no Instagram, nas leis estaduais, essas informações que eu vou falar aqui agora. Inclusive, a primeira coisa que tem nos stories dessa primeira bolinha roxa, que tem com o título Leis Estaduais, é essa daqui. A fibromialgia é lei em quais estados brasileiros, considerando pessoa com deficiência? Vamos lá. Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe, Tocantins. O Distrito Federal tinha lei, mas agora não tem mais lei. Então o pessoal de Distrito Federal tem que se unir, já faz muito tempo, gente, vocês já tinham que se unir muito antes, mas falando aqui, o Distrito Federal tirou a lei da fibromialgia, mas calma, ainda estão fazendo identidade, tá? Eu só vou responder rapidinho aqui a doutora Mariana Merigo, que está falando sobre a fibro associada à artrose lombar. Deixa eu ver se eu... Então, a artrose é uma coisa complicada, porque tem alguns lugares, algumas condições que consideram a artrose deficiência. Porém, você vai ter que ver realmente com o seu médico. Porque a gente não existe uma lei igual a da fibromialgia falando artrose é uma deficiência agora. Entende? Então, a gente precisa fazer uma artrodese? Ah, tá. Eu não sei. Você vai ter que realmente ver com o seu médico. Mas a fibromialgia, ela já te garante os direitos de pessoa com deficiência se você passar na avaliação biopsicossocial, que vai ser tema de outro vídeo. Então, de qualquer forma, você já está meio que amparada com a deficiência física, tá? E motora. Mas que eu sei é que a artrose, em alguns lugares, por exemplo, concurso público, pode considerar a artrose, dependendo do caso, uma deficiência. Mas, como a gente não tem uma lei falando a artrose pode vir a ser considerada segundo a avaliação biopsicossocial igual a da fibromialgia, a gente vive numa incerteza jurídica. Então, a lei da fibromialgia federal, ela veio para reforçar isso, sabe? Que a gente pode sim, entende? Mas aí, se você entrar dentro da LBI lá, que é questão aí de advogado, qualquer coisa pode ser considerada deficiência. Qualquer coisa médica, assim, que te prejudique, se encaixar na LBI, pode te considerar. Vai ser mais difícil, porque não tem uma lei específica que fala que aquela condição... Brasil é muito chato, gente. Brasil é insuportável. Mas é a verdade, eu tenho que falar a verdade com vocês. A artrite, gente, não é deficiência, tá? A artrite não é. Fibromialgia é. Então, foca na fibromialgia aqui. Vamos lá. Vocês estão perguntando de cidade, gente. Cidade, vocês têm que saber onde que tá. Aqui, dentre essas leis, né? Eu vou falar de novo. Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul,
Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins. Tem todos os números de leis no link que eu deixei lá naquela bolinha roxa, leis estaduais. Depois vocês olhem lá o número da lei. Quais estados que estão faltando, gente? Tá faltando Ceará, tá faltando Goiás, tá faltando Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, São Paulo e o Distrito Federal. Porém, gente, existem alguns estados que não têm a lei da fibromialgia e fazem a identidade. Então, vocês têm que tentar fazer a identidade lá, seguindo as regras do local. Então, vamos lá. Como que faz a identidade com esse símbolo, né? Existe um lugar igual? Vamos lá. Não existe, gente. Todo lugar é diferente. A segunda via não é um preço em cada lugar? Então, cada lugar, cada estado é diferente. Como que você vai fazer isso? Então, existem alguns documentos obrigatórios que você sempre vai precisar para fazer a carteira de identidade. Por exemplo, você não é casado, você nunca casou. Você, então, é considerado uma pessoa solteira. Você tem que ter a sua certidão de nascimento. Se você é casado e nunca se divorciou, você tem a certidão de casamento. Se você já se divorciou alguma vez na vida, você tem que levar sua certidão de divórcio. Beleza? Então, esses são os documentos principais. Outro documento que é muito importante é o laudo médico. Só que aí depende muito, porque tem lugares do Brasil que você precisa marcar uma consulta com seu médico, levar o laudo que o lugar pede para vocês imprimirem, ir lá no seu médico preencher lá a mão e assinar. E aí você tem que pedir o seu médico. Então vai demorar um pouco mais. Então você vai ter que ir no seu estado, no site do seu estado e ver lá quais são as regras para colocar o símbolo de deficiência na identidade nacional, que é a Carteira de Identidade Nacional, CIN, que é a nova carteira de identidade. Então, se você tiver, deficiência intelectual, igual eu falei, que muitas pessoas com fibromialgia têm a deficiência intelectual também, pede um parente seu para ler para você. Porque você pode ter dificuldade e tá tudo bem pedir ajuda se você não conseguir se organizar sozinho, sabe? Não é vergonha nenhuma de ser uma pessoa com deficiência e muito menos uma vergonha ser uma pessoa com deficiência intelectual. Por favor, entendam isso, gente. É muito importante. Então, onde que eu deixei os sites para você conseguir fazer a sua carteira de identidade ou fazer o agendamento, porque tem lugar que é presencial, tem lugar que é online, tem lugar que é mais simples, tem lugar que é mais complicado, mas todos os lugares você consegue. Vamos lá? Na bolinha do meu Instagram, de novo, aquela bolinha roxa, embaixo do meu perfil, tem os sites que chama Lei Estadual. Aí tem aquele link com todos, com outro perfil lá do fibromialgia dor crônica, que tem toda a lista dos estados que tem lei. E depois que você passar para o lado, você vai conseguir encontrar todos os sites de todos os estados para você conseguir fazer a sua identidade ou agendamento. Então, eu separei aqui 3 lugares para vocês verem como que é diferente. Em São Paulo, por exemplo, é no Poupa Tempo. Todo documento de São Paulo é feito no Poupa Tempo. Então, quem é de São Paulo conhece o Poupa Tempo. Em Minas Gerais, a gente faz tudo no UAI. UAI, Unidade de Atendimento Integrado. A gente fez um trocadilho, que a gente é mineiro, a gente é engraçado. E aí tem o cidadão.mg.gov.br, que é onde a gente faz as marcações para poder ir no UAI. E o Distrito Federal,
pode ser feito em 2 lugares. Tem o Hora DF ou Polícia Civil do Distrito Federal. Então, tem lugar que pode fazer em 2 lugares, tem lugar que só é em um lugar e tem lugar que é diferente. Minas Gerais tem uma coisa complicada. O que acontece? Todo dia de semana, 7 horas da manhã, vai abrir um calendário com os horários da UAU. E aí, 7 horas da manhã em ponto, a pessoa tem que acordar, acessar o cidadão.mg.gov.br e fazer o agendamento dela para fazer a carteira de identidade. Só que o lado bom é que você, em Minas Gerais, tem que levar o quê? A sua certidão. Então, igual eu falei, se você já foi casado, se você, quer dizer, não foi casado nunca, certidão de nascimento. Se você já se casou alguma vez e nunca divorciou, certidão de casamento. Se você já se divorciou alguma vez, certidão de divórcio. E o laudo médico. E aí você leva o seu laudo escrito fulano de tal, tem fibromialgia, faz tratamento com clínico geral, data tal. Pega um laudo atualizado, tá, gente? Tenta pegar em média ali 3 meses, mas vocês podem tentar até 1 ano ali que talvez passe. Mas tenta pegar um laudo atualizado para poder fazer isso. Mas é isso, você escreveu lá seu nome, um laudo básico. Igual eu falei na live anterior sobre laudo, tá? E aí, tem que ser do médico, tá? Pode ser de psicólogo, não. Tem que ser do médico. Qualquer médico. Clínico geral, reumatologista, ortopedista, qualquer médico que falou lá no laudo, no relatório que você tem fibromialgia, você leva na UAI, junto com a sua certidão. Mas, gente, esse QR Code aqui não pode ser à toa, né? Esse QR Code aqui não pode ser à toa. Você pode levar outros documentos também. Você pode levar sua CNH, que é a sua carteira de motorista, seu título de eleitor, sua carteira de trabalho física. Hoje em dia nem tem uma carteira de trabalho física, né? O pessoal novo tá fazendo, é só digital agora. Não existe mais emissão de carteira de trabalho física. Não sei se vocês sabem disso. O cartão do SUS, que é da sua cidade. PIS/PASEB. Tipo sanguíneo, você tem um exame lá do seu tipo sanguíneo atualizado, você pode levar também. E certidão de reservista. Não vai substituir nenhum desses documentos, nem o seu laudo médico da fibromialgia ou de outra deficiência. Mas vai estar dentro aqui. Aí você baixa um aplicativo depois que você tiver a sua identidade e um aplicativo chamado Carteira de Identidade Nacional, que o governo federal fica fazendo 500 mil aplicativos. Aí você tem que baixar... Sem ser o Gov, você tem que baixar outro aplicativo para carteira de trabalho, outro aplicativo para carteira de identidade, outro aplicativo para carteira de motorista. Não, é um aplicativo para cada coisa, né? Nunca entendo. Aí você consegue acessar o QR Code pelo aplicativo da carteira de identidade. Gente, eu não entendo o governo federal com esses aplicativos, não. Meu celular não cabe esse tanto de coisa, não. Mas enfim, não vai substituir, você vai ter que levar os oficiais do mesmo jeito, mas talvez eles vão fazer isso em 2032, alguma coisa com isso. Então é bom você já ir colocando, bom você saber que tem como colocar. Eu só coloquei alguns nos meus, sabe? Eu não coloquei carteira de motorista, eu acho que eu coloquei só título de eleitor e o cartão do SUS, eu acho. Mas, e aí, o que acontece? Em Minas Gerais, você tem até 60 dias para corrigir. Se seu nome vir errado, se alguma informação vier errada, se não vier a cadeirinha de rodas, mesmo você tendo levado, você tem 60 dias para corrigir de graça. Então, quando você for fazer sua identidade, você tem que perguntar o lugar. Quantos dias eu tenho para consertar? Talvez seja 60 dias em todos os lugares, mas é melhor você confirmar. Tá? Talvez seja 60 dias em todos os lugares, mas confirma, por favor. E aí, em Minas Gerais, eles entregam de 5 a 10 dias úteis. Aí pode entregar na sua casa, no Correios, ou você pode ir lá na UAI buscar. E a foto, em Minas Gerais, eles tiram na hora. Por que eu tô falando isso? Porque tem lugar que você tem que levar a foto. E aí você vai ter que ler o que seu estado tá pedindo. Entende?
Agora eu vou falar de São Paulo. São Paulo, você vai acessar lá o poupatempo.sp.gov.br, tá? Aí você vai em obter a carteira de identidade nacional e iniciar, igual acontece em Minas Gerais. Só que tem que ter a certidão, né, que eu falei de Minas Gerais também, igualzinho, mais uma cópia. Você não pode levar só a certidão original. Você tem que ter uma cópia dela também. Pra você ver, ó, pra você ver a pegadinha, cada lugar é diferente. E não é levar só o laudo, igual Minas Gerais, não. Você vai ter que marcar um médico que você acompanha. Você não pode marcar um médico qualquer, tem que ser o que você acompanha. Se for o clínico geral, você marca o clínico geral. E você vai baixar um formulário que tem lá no site do Poupa Tempo, que tá nessa parte aí de obter identidade nacional, para você inserir o símbolo da carteira de identidade, né, o símbolo da deficiência. Baixa esse formulário para incluir a simbologia da deficiência. Imprime, leva no médico. O médico sabe já que você tem fibromialgia, porque ele que falou, ele que te trata, ele vai assinar lá. Toma. Aí você vai anexar lá no Poupa Tempo junto com seus outros documentos e a mágica acontece, tá? Quem deu essa informação pra gente foi a Gisele. Muito obrigada, Gisele, por nos informar como que é feito em São Paulo. E no Distrito Federal também tem que ter um laudo específico do Distrito Federal assinado. Eu não sei se é porque nesse estado não tem a lei da fibromialgia. Eu não sei se faz sentido, sabe? Mas tem que ter esse laudo específico. Então você tem que ter em mente que você vai ter que ir no médico para pegar um laudo para poder fazer a identidade, tá? Isso aí você tem que ter em mente. Mas as outras coisas são mais parecidas, né? Que é você ter a sua certidão, nascimento, casamento ou divórcio. E pode ter essa variação, porque São Paulo tem que ter uma cópia, né? Também não pode ser só original, tem que ser original e a cópia. Então, realmente, tem que ler, fazer a leitura ali no site. E a Luana e a Gisele informaram pra gente que conseguiram fazer a identidade. Acho que a Luana conseguiu fazer no Hora Distrito Federal. E a Gisele conseguiu fazer na Polícia Civil do Distrito Federal. Então, tem 2 lugares aí no Distrito Federal para vocês fazerem. Então, é o que eu reitero, gente. Sempre leia, pergunte, ligue no lugar. E se você não conseguir entender muito bem, pede seu parente para te ajudar, pede seu amigo para te ajudar. Não tem problema pedir ajuda para entender a leitura, tá? Tá tudo bem pedir ajuda. Outra coisa que eu queria comentar com vocês. Ah, Priscila, mas o símbolo da deficiência não ia mudar? Gente, é um projeto de lei que quer mudar o símbolo da deficiência. Por quê? Eles querem mudar todos os símbolos. Então, provavelmente, esses símbolos, né, da cadeirinha de roda, da orelha cortada, do bonequinho com a bengala de céu, vai continuar, sabe? Porque eles querem unificar um símbolo inteiro em uma comunidade inteira. E não tem como, a gente tem que diferenciar o tipo de deficiência, porque cada deficiência precisa de um tipo de auxílio diferente. A pessoa que é cega, ela não é deficiente intelectual, a menos que seja um caso específico dela. Então, ela consegue ter um entendimento ali das coisas, ela consegue fazer muitas coisas. Igual a pessoa com deficiência intelectual, ela consegue dirigir. Uma pessoa com síndrome de Down, por exemplo, que é deficiente intelectual, pode dirigir. Se tiver ali o apoio de um profissional para poder orientá-lo, ajudá-lo a estudar, ele pode conseguir a carteira de habilitação sozinho. Ele recebe uma pessoa para ajudar ele, né? Ele pode pagar uma pessoa para ajudar ele, mas ele faz sozinho, como se fosse uma aula particular ali, ó. A regra de trânsito é essa e essa. Aí reforça ali para ele a aula que ele teve na autoescola e ele vai aprender a dirigir e vai dirigir. O surdo dirige, o deficiente físico dirige,
O autista dirige, o deficiente intelectual dirige, só quem não dirige é o cego. Por motivos, né, dele ser cego e não conseguir enxergar. A gente vai ter que esperar mesmo o Elon Musk disponibilizar os carros dele, né, automático, para os cegos poderem ter o próprio carro para se locomover, né? Tomara que isso aconteça. Mas esse novo símbolo é um projeto de lei, então não considere ele ainda, sabe? A gente não sabe como vai ficar, provavelmente eles não vão mudar as identidades que eles fizeram. E é assim, por isso que o símbolo da deficiência motora física é a cadeira de rodas e não é só para quem é cadeirante. Bom, outra coisa. O que dá para fazer com essa carteira de identidade se ela não significa que a gente é deficiente? Para que eu faria essa carteira de identidade? Gente, tem alguns cinemas, depende do cinema, depende do lugar. Então, você tá lá, por exemplo, lá em Belo Horizonte tem o Cinépolis. O Cinépolis, se você entrar no site dele, ele fala que aceita a identidade com o símbolo da deficiência para você pagar meia entrada no cinema. Beleza? Beleza. Outro exemplo que eu vou dar. Quando eu fazia faculdade, eu tinha uma carteirinha da faculdade. Só que ela não tinha o meu CPF. E aí, o Cinépolis também aceitava a minha carteira de estudante. Só que, quando eu precisei ir lá em um teatro muito famoso que tem em BH, que eu esqueci o nome agora, eles pedem para fazer uma carteirinha de estudante nacional. Aí eles dão um site lá, porque tem que ter a foto da pessoa, tem que ter o RG, tem que ter o CPF, tem que ter tudo bonitinho. Aí eu paguei, eu acho que R$50 na época para ter a carteira de estudante nacional, chegou para mim bonitinho. E aí por isso eu consegui ir, sabe, com meia entrada. Mas pode acontecer de ter cinema que também pede umas exigências a mais. Então pode ser que você tenha que levar um laudo, pode ser que você tenha que levar 2 laudos, que nem... Tem algum lugar aqui, eu acho que é no Distrito Federal, se eu não me engano, tem que... Não sei, tem algum lugar que eu li que precisa de 2 laudos diferentes, comprovando que tem fibromialgia. Tipo assim, você precisa do ortopedista e do reumatologista, por exemplo. Não pode ser um médico só. Então, é meio, né? Você tem que realmente ler as regras do lugar. Então, sempre que você for tentar fazer alguma coisa de lazer, pagar meia entrada, veja se aceita só a identidade, liga lá. Oi, tudo bem? Você aceita só a identidade como comprovação? Precisa levar o laudo? Entende? Porque as coisas são resolvidas assim, a gente perguntando mesmo, pra gente não acabar se desapontando ali na hora. Mas tem lugar que aceita sim a carteira de identidade para pagar minha entrada, tá, gente? E aí que tá. Tem um lugar, isso aqui é interessante. Lá no Rio de Janeiro, quando você faz a carteira de identidade, igual eu falei, vem esse símbolo aqui e vem o símbolo do cérebro. Porque no Rio de Janeiro considera que a fibromialgia pode ser deficiência física e intelectual. Tem lugar que eu fiquei sabendo que coloca só deficiência intelectual. Tudo bem, é o Estado. É o Estado. Mas tem lugar, então, que pode considerar fibromialgia deficiência física, tem lugar que pode considerar deficiência intelectual e tem lugar que pode considerar física e intelectual. Mas não quer dizer ainda que você já é considerado uma pessoa com deficiência. Quer dizer que você tem uma condição que pode ser considerada. Beleza? E aí tem a tal da carteirinha estadual. Aí tem essa, já tem mais um documento enfiando aí. Só que não é todo lugar que tem. No Rio de Janeiro, quando você faz a carteira de identidade, essa que eu mostrei pra vocês, vem junto uma outra carteirinha física mesmo, igual essa carteira aqui de... qualquer carteira aí que vocês tenham. Falando que é uma carteirinha estadual e dá benefício de você entrar em fila preferencial, de você de ter realmente ali válido como uma pessoa com deficiência ali segundo a LBI.
Em Minas Gerais, por exemplo, não tem. Então, quando você estiver fazendo a identidade, você tem que perguntar. Aqui também tem carteirinha estadual da fibromialgia? Se tiver, tem. Se não tiver, não tem. Mas no Rio de Janeiro eu sei que tem. E agora, a Paraíba, ela acabou de aprovar, né? Que também tem a carteirinha estadual. Então, ela faz a identidade e a carteirinha estadual. São duas coisas estaduais, tá? E aí, eu até vi aqui agora no Fibromialgia Dor Crônica, falando como que faz. E foi aqui que falou que precisa de 2 laudos médicos para poder fazer a carteirinha estadual. Então, provavelmente, a Paraíba também deve pedir 2 laudos para fazer a carteira de identidade. Então, fiquem espertos com isso, gente. Fica esperto com isso, porque tem que ler realmente se vai precisar levar foto para identidade ou para carteirinha, né, estadual, se vai precisar levar comprovante de residência, quanto tempo tem que ter o comprovante de residência. Normalmente a duração de todos os documentos é 3 meses, então verifica isso, sabe? A certidão que eu falei com você, certidão de nascimento, casamento ou divórcio sempre é necessário, tá? Então, assim, normalmente a primeira via de todo documento, gente, do governo é gratuita. Então, isso aí vocês podem ficar tranquilos. E agora, deixa eu ver que horas são, porque aí eu tenho que responder as dúvidas, né, para não ficar muito tarde. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ir lá em cima e ver as dúvidas. Podem mandar as dúvidas, gente, que eu vou responder aqui pra vocês. Mas eu falei tudo que eu tinha que falar, graças a Deus. Ai. Então, gente, questão de considerar deficiência visual, deficiência auditiva, essas outras coisas uma deficiência, vai ter que realmente ver com o médico que acompanha vocês, no caso da deficiência visual, o oftalmologista. Então, realmente, assim, eu não consigo dizer. Quem não consegue tirar a carteira da fibromialgia, a carteira de identidade, que tem o símbolo da deficiência, provavelmente é porque não leu todas as informações do site e tem alguma coisa faltando. Se mesmo assim não conseguir, vocês têm que chamar o gerente do lugar e explicar para ele, olha, eu tenho direito. E o que a gente vai fazer? Sabe? Tem que perguntar com a educação o que vai, né? O que dá para fazer. Gente, não tem perícia para fazer a carteira de identidade, tá? Porque a carteira de identidade, ela não tá falando que você já é uma pessoa com deficiência. Ela fala que você tem uma condição que pode ser considerada deficiência. Quem vai falar que você tem deficiência ou não é a avaliação biopsicossocial, que é tema para outro vídeo. Mari, provavelmente você vai ter que pegar um papel com o médico para tirar o RG, com o símbolo. Ou o laudo, porque ele tem que estar atualizado, né? Ou então o documento mesmo que o site do estado pede para você tirar. Então tem essa dualidade. O médico, normalmente, ele não pode fazer da cabeça dele, ele vai ter que seguir um processo que foi estabelecido ali dentro do estado, que é padronizado, que ele tem que assinar. Então tem que olhar primeiro como que vai fazer a identidade no seu estado, para depois você ir no médico, só para garantir, pra você não perder tempo. Isso mesmo, Nani. Aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte especificamente, a gente consegue fazer no AI Praça 7, a gente consegue fazer no AI Estação, no Shopping Estação, tá? Eu fiz a minha no Shopping Estação, a Renata fez a dela no AI Praça 7 também, e dá certo. O pessoal, a gente não teve que chamar ninguém, a gente chegou lá, perguntou se sabia, a moça até me mostrou, olha aqui, ó, tô marcando, tá? Tô marcando aqui a cadeira de rodas. Eu falei, beleza. Eu levei a lei impressa do meu estado e deu certo. Que bacana, Feba. A Feba já conseguiu colocar na carteira de habilitação dela.
Gente, o laudo não precisa ser só do reumatologista, tá? Pode ser clínico geral, ortopedista, qualquer médico que te atenda. Porque se você tem fibromialgia, você trata. Então você tem que ir no médico que te trata. Exceto esses lugares que pedem 2 laudos de 2 especialidades diferentes. Aí você pode ir no clínico geral e na outra especialidade que você conseguir. Brasília tem, gente, é Distrito Federal. Não, a gente não fala, quando a gente fala de carteira de identidade, a gente não fala cidade, a gente fala estado, tá? Porque senão vai confundir com a carteirinha municipal e aí vai virar uma confusão. Se tiver errado, gente, vocês precisam mesmo consertar, tá? Tem tempo para consertar gratuitamente. Deixa eu ver que horário aqui. Ai. Gente, eu vou chamar a Renata rapidinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Pra ver se ela consegue. Vamos ver se ela entra. Gente, esse tema para psicossocial vai ter que ficar para uma próxima. Mas já adiantando, cada lugar é diferente. Para você tirar a carteira de habilitação, você tem que passar no Detran. Para você conseguir aposentar mais cedo, tipo assim, trabalhando 27 anos de contribuição para o INSS. Então, você tem que continuar contribuindo mesmo sendo deficiente. Aí, você tem que ir no INSS. Aí, para você conseguir passe livre, aí é dentro do site do município ou no CRAS. Então, cada lugar é uma avaliação psicossocial, biopsicossocial diferente. Às vezes tem médico, às vezes é o médico psicólogo, aí às vezes é médico psicólogo e assistente social, mas não existe essa avaliação biopsicossocial que eles ficam falando aí. Ainda não existe uma unificada, do jeito que eles ficam. Faz 15 anos que a lei existe e ela não existe. Então a gente tem que ficar lutando de pouquinho em pouquinho, por isso que não tem como responder igual para todos os lugares. Não existe, tipo assim, um caminho apenas, um milagre apenas, assim, para fazer tudo. Infelizmente. A carteira de identidade, ela vale em todo o território. Só que ela ainda não significa que você é uma pessoa com deficiência, porque vai precisar da biopsicossocial. Ela fala que você pode vir a ser considerado uma pessoa com deficiência. Ela fala assim: ah, você tem fibromialgia, né? Bom, eu não sei se você é uma pessoa com fibromialgia que tem deficiência ou não, mas me dá aqui seu laudo, que eu vou colocar aqui dentro e vou colocar uma observação aqui na cadeirinha de rodas para falar que você pode ser considerada uma pessoa com deficiência, tá? É tipo isso. Para você conseguir os direitos de uma pessoa com deficiência segundo a Lei Brasileira de Inclusão, precisa de avaliação biopsicossocial, e é por isso que o Piauí está querendo tirar a carteira de identidade do Piauí de colocar essa cadeirinha de rodas. O Piauí quer tirar esse direito da gente, só que, tipo assim, mas não fala que a gente é uma pessoa com deficiência, fala que a gente pode ser. É óbvio que precisa da biopsicossocial. O pessoal do Piauí tá doidinho. Sinceramente. Deixa eu te chamar, Renata. Ai, você tá conseguindo, Renata? Tá conseguindo te chamar? A biopsicossocial? Não sei. Eu tô enviando, Renata, eu tô enviando um convite. Eu acho que eu vou ter que fechar. Eu vou fechar essa live, gente, só pra ficar salvo, e vou abrir de novo, pode ser? Aí a gente continua conversando. Vai ser rapidinho.
Pera aí, eu vou fechar para poder gravar pro TikTok e aí a gente continua conversando, tá? Daqui a pouco vocês voltam, pera aí.